Eu não deveria ter voltado para casa naquela noite. Depois de 10 anos trabalhando no exterior, eu voltei para a Califórnia em silêncio, querendo surpreender minha mãe, a mulher para quem comprei aquela casa, a mulher que prometi que sempre protegeria. Imaginei ela sorrindo, abrindo a porta, me puxando para um daqueles abraços quentes que só ela sabia dar. Mas no momento em que pisei na varanda, senti que algo estava errado. Carros novos, que eu não reconhecia, estavam na garagem. Uma câmera de segurança piscava acima da porta e eu nunca instalei aquilo. E quando toquei a campainha, quem abriu foi uma estranha. Não era minha mãe. Nem sequer parecia alguém que deveria estar ali. Então eu ouvi uma voz suave e trêmula que eu conhecia melhor do que a minha própria. Seguido de alguém falando com ela como se ela fosse inferior. E quando ela finalmente apareceu, olhos baixos, avental manchado, mãos tremendo, eu percebi a verdade que me destruiu. Minha mãe não estava vivendo na casa dela. Ela estava servindo dentro dela. Naquela noite, eu jurei que conseguiria justiça para ela. O táxi reduziu a velocidade enquanto virávamos na rua antiga por onde eu andava de bicicleta todo verão. Encostei a testa na janela, tentando acalmar a mistura de empolgação e nervosismo que girava no meu estômago. 10 anos fora, 10 anos soldando navios nos cais úmidos de Singapura, economizando cada centavo para que minha mãe pudesse viver confortavelmente. Cada ligação, cada mensagem, cada foto dela sorrindo me sustentou nos dias mais difíceis. Eu imaginei esse momento milhares de vezes. Mamãe na porta, mãos sobre a boca, chorando, Emma, minha menina. Eu largando as malas e abraçando tão forte que ela reclamaria que eu estava esmagando seus ossos. Mas quando o táxi parou, meu sorriso desapareceu. A casa estava estranha. A cerca branca, que eu paguei para repintar no ano passado, estava descascada e sem vida. O canteiro de flores, antes cheio dos lírios favoritos da minha mãe, era apenas terra seca. Um SUV de luxo que eu nunca tinha visto estava estacionado na entrada. E as cortinas da sala eram diferentes. Modernas demais, caras demais, completamente não ela. Meu peito apertou. Mamãe deve estar redecorando, sussurrei para mim mesma, embora nem eu acreditasse nisso. Puxei minha mala pela calçada, notando marcas de arranhões nos degraus, como se móveis tivessem sido arrastados sem cuidado. E antes de chegar à porta, algo mais chamou minha atenção, uma câmera de segurança piscando em vermelho acima da varanda. Minha mãe tinha pavor de tecnologia. Ela já chorou achando que tinha quebrado o micro-ondas por apertar o botão de pipoca 2 vezes. Não existia universo em que ela instalaria um sistema de vigilância sozinha. Meu coração acelerou. Mesmo assim, toquei a campainha. Não foi minha mãe quem abriu. A porta se abriu revelando uma mulher de uns 30 e poucos anos, vestindo leggings de grife e segurando um latte como se morasse ali. Ela pareceu confusa. Não surpresa ao me ver. Posso ajudar? Ela perguntou, com um tom seco. Forcei um sorriso educado. Estou procurando minha mãe, Linda Carter. Atrás dela, apareceu um homem alto, braços cruzados, me olhando como se eu fosse uma intrusa. E então, vindo lá de dentro, bem fraco, eu ouvi uma voz pequena, cansada, que eu reconheceria em qualquer lugar. Quem está na porta? Minha mãe, mas não a mãe que eu lembrava. A mulher na porta ficou rígida. O homem lançou para ela um olhar de aviso. Meu estômago afundou. Algo estava muito, muito errado. Mãe, chamei, avançando por instinto. Mas a mulher na porta, Vanessa, como eu logo aprenderia, me bloqueou rapidamente com um sorriso artificial e duro. Ela está ocupada agora, disse ela, com uma voz açucarada, mas olhos afiados. Ocupada? Minha mãe não ficava ocupada quando a filha voltava para casa depois de 10 anos. Empurrei-a levemente antes que pudesse me impedir. O homem, Brian, se moveu como se fosse me bloquear também, mas hesitou, olhando para o corredor. E aquela hesitação me disse tudo. Havia algo naquela casa que não queriam que eu visse. Mãe, chamei de novo, desta vez mais alto. Ouvi passos arrastados, depois um pequeno suspiro. Emma. A voz dela se quebrou de um jeito que fez minha garganta fechar. Segui o som até a sala de estar e quase perdi o ar. Mamãe estava parada na beira do corredor, segurando um pano de prato úmido, as mãos tremendo.
O cabelo dela, antes sempre penteado todas as manhãs, caía solto, marcado por fios grisalhos que ela nunca tivera. Suas roupas estavam desbotadas, não sujas, mas gastas de um jeito que não combinava com a mulher que passava até o pijama. Mas o que me destruiu não foi a aparência dela. Foi sua expressão. Ela me olhava como se não soubesse se tinha permissão para isso. Como se estivesse esperando a aprovação de outra pessoa antes de reagir à própria filha. Mãe? Dei um passo em direção a ela, o coração disparado. Ela abriu a boca para falar, mas a voz de Brian cortou a sala como uma lâmina. Linda, a cozinha ainda não está pronta. Mamãe se encolheu. Minha mãe, a mulher que trabalhou em 3 empregos para me criar, que nunca baixou a cabeça para ninguém, realmente se encolheu. Virei para ele devagar. O que você acabou de dizer? Ele deu de ombros, com um sorriso preguiçoso e displicente. Todo mundo contribui por aqui. A Linda ajuda. Mantenha ela ativa. Ela não precisa ajudar. Esta é a casa dela. Vanessa cruzou os braços e se encostou no batente da porta. Na verdade, agora é nossa casa também. Meu estômago revirou. O que isso significa? Antes que ela respondesse, mamãe pegou meu pulso com delicadeza, sussurrando. Emma, não vamos fazer isso aqui. A voz dela tremia. Os olhos dela imploravam. Imploravam para que eu não os irritasse. Senti o calor subir atrás dos olhos, mas engoli tudo. Eu precisava manter a calma por ela. Respirei fundo. Tudo bem, mãe. Vamos conversar. Só nós duas, por favor. Brian trocou um olhar com Vanessa, uma comunicação silenciosa que eu não entendi, mas não gostei nem um pouco. Depois de um momento tenso, ele resmungou. Tudo bem. 5 minutos. 5 minutos? Quem eram aquelas pessoas para decidir quanto tempo eu podia falar com a minha própria mãe? Mas mamãe puxou minha mão de novo, me conduzindo para o quintal, longe deles. Assim que a porta de correr se fechou atrás de nós, a fachada dela desabou. Seus ombros tremeram. As lágrimas encheram seus olhos. Emma. Ela sussurrou. E então as palavras que fizeram meu sangue gelar. Sinto muito que você tenha me visto assim. Quando a porta se fechou com um clique suave, os ombros de mamãe despencaram como se ela estivesse prendendo a respiração havia meses. Ela se deixou cair no velho banco de madeira embaixo do limoeiro, mesmo onde costumava sentar para tomar chá pela manhã. Agora parecia que mal conseguia se manter de pé. Emma. A voz dela se quebrou. Eu não queria que você me visse desse jeito. Me ajoelhei na frente dela, segurando suas mãos frias entre as minhas. Mãe, por favor, me diz o que está acontecendo. Quem são aquelas pessoas? Por que estão aqui? Por que você está? Minha voz falhou, agindo como uma visita na própria casa. Ela apertou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem pelas bochechas. Eu tentei, querida. Tentei cuidar de tudo sozinha depois que você foi. Mas fiquei sozinha, e cansada. E quando Brian e Vanessa apareceram, pareciam gentis no começo. Apareceram? Franzi a testa. Você não os convidou? Ela balançou a cabeça. Eles disseram que precisavam de um lugar temporário, só por uma semana. O contrato do apartamento deles tinha acabado e não tinham para onde ir. E você deixou eles entrarem. Sussurrei. Mamãe assentiu, enxugando os olhos com o dorso da mão. Eu não consegui mandar embora. Eles eram amigos do seu primo. Pareciam educados. Ajudavam com as compras. Faziam o jantar. No primeiro mês, me fizeram sentir que eu não estava sozinha. Meu estômago se torceu. E então? O rosto dela murchou, tudo começou a mudar. Devagar. Ela respirou fundo, a voz quase sumindo. Primeiro, começaram a cuidar da minha correspondência, dizendo que cuidariam das contas. Depois insistiram em gerenciar as manutenções da casa porque eu não era forte o suficiente. Disseram que eu precisava descansar mais, e depois começaram a dizer que eu não estava contribuindo bastante. A voz dela virou um sussurro rouco. Eles disseram que eu devia ser grata.
Senti minha mandíbula travar. Grata, pelo quê? Ela respirou de forma trêmula. Eles disseram que eu precisava me manter ativa, então pediram para eu ajudar em pequenas tarefas. Depois em mais. E depois, em tudo. Fechei os olhos, a fúria fervendo logo abaixo da pele. E o seu telefone? Seus amigos? Por que você não me ligou? Ela desviou o olhar, a vergonha passando pelo seu rosto como um raio. Eles disseram que o telefone me confundia, que eu não estava usando direito. Então, deixaram na gaveta e falaram que, se eu precisasse ligar para alguém, era para pedir a eles. Mãe? Sussurrei, sentindo meu coração se partir. Ela apertou minhas mãos com desespero. Eu queria ligar para você. Eu tentei, mas eles sempre tinham um motivo para tirar o telefone de mim. Disseram que seu trabalho fora do país era muito puxado e que eu não devia te incomodar. Meu sangue gelou. E a casa, mãe? Eles disseram que você transferiu para eles. Os olhos dela se arregalaram, pânico genuíno explodindo neles. Não. Não, Emma. Eu nunca faria isso. Não me lembro de ter assinado nada. Se eu assinei, foi porque colocaram algum papel na minha frente quando eu estava cansada. Eles disseram que era só documentação para resolver um vazamento de encanamento. Ela engasgou nas próximas palavras. Eu não sabia. Eu juro. Envolvi os ombros trêmulos dela com meus braços. Mãe, escuta. Nada disso é culpa sua. Eles se aproveitaram de você. Te isolaram. Te manipularam. Ela soluçou contra meu peito, a voz trêmula. Eu achei que estava perdendo a cabeça. Achei que talvez eu realmente devesse algo a eles. Eles continuavam dizendo que eu precisava deles, que você estava longe demais. Afastando-me um pouco, levantei o rosto dela com delicadeza, para que pudesse ver a verdade nos meus olhos. Você não está sozinha. Eu estou aqui. E não vou deixar ninguém te tratar assim nunca mais. Pela porta de vidro atrás de nós, vi Vanessa observando braços cruzados, expressão fria e percebi então que tudo o que tinha acontecido até ali era apenas o começo. Eu não esperei. No momento em que senti mamãe começar a tremer nos meus braços, peguei meu celular com uma mão e apertei os ombros dela com a outra. Emma, o que você está fazendo? Ela sussurrou, o medo brilhando em seus olhos. Aquilo que eu devia ter feito no segundo em que entrei nessa casa, respondi em voz baixa. Estou ligando para o Daniel. Daniel Brooks. Meu melhor amigo do colégio. Agora advogado de direitos civis e de proteção ao idoso em São Francisco. Mamãe ficou rígida. Não, não envolva advogados. Eles vão ficar irritados. Olhei direto nos olhos dela. Esse é o objetivo. Me afastei mais da porta de vidro para que Brian e Vanessa não ouvissem e apertei ligar. Daniel atendeu no segundo toque. Emma? Você está bem? Não respondi. Minha voz se quebrou entre fúria e incredulidade. Preciso que você venha para a casa da minha mãe. Agora. Daniel não fez perguntas. Quando? Imediatamente. Estou indo. Quando desliguei, mamãe agarrou meu braço, aflita. Emma, eu não quero confusão. Mãe, a confusão já existe, disse suavemente. Eu só estou acendendo a luz para que a gente possa enxergar. Antes que ela pudesse responder, a porta de correr se abriu atrás de nós. Vanessa saiu, braços cruzados, postura transbordando falsa confiança. Seus 5 minutos acabaram, ela disse. Linda precisa voltar para a cozinha. Virei devagar. O nome dela é minha mãe, e ela não precisa fazer nada por você. Brian apareceu atrás dela, maxilar travado. Essa não é mais a sua casa, Emma. Você foi embora. Nós é que estamos ajudando ela. Eu ri. Não consegui evitar. Ajudando? Quer dizer, isolando? Controlando? Fazendo ela fazer todo o trabalho? Ele endureceu, mas forçou um sorriso torto. Cuidado com o que você está acusando. Cuidado. Dei um passo para frente. Eu mal comecei.
Vanessa bufou. Olha, se a Linda quer que a gente fique aqui, então. Ela quer mesmo? Cortei, afiada. Ou vocês só convenceram ela de que ela não tinha escolha? Os olhos dos dois vacilaram só por um segundo, mas o suficiente para eu ver a verdade. Mamãe puxou minha manga, nervosa. Emma, vamos entrar, por favor. Não, mãe, sussurrei. Nós não vamos voltar lá. A voz de Brian ficou mais dura, afiada como gelo. Você não pode levar ela para lugar nenhum. Ela mora aqui. Eu sorri, frio. Não por muito tempo. Nesse momento, um Honda prata parou em frente à casa. Daniel saiu usando um terno azul marinho, a pasta em uma mão, os óculos escuros na outra. Parecia o tipo de homem que não perde casos e exatamente o tipo de homem que Brian odiaria encontrar. Vanessa murmurou. Quem é esse? Daniel se aproximou com calma. Boa tarde. Sou o advogado Daniel Brooks. Estou aqui para falar com meus clientes. Brian gaguejou. Você é, o quê? Daniel ofereceu um sorriso educado, porém afiado. A Emma e a Sra. Carter contrataram meus serviços. Com efeito imediato. A expressão de Vanessa rachou. Você não pode simplesmente, legalmente. Daniel a interrompeu. Posso, sim. Ele se virou para minha mãe. Sra. Carter, com sua permissão, gostaria de revisar qualquer documento que Brian ou Vanessa tenham feito a senhora assinar. A voz dela tremeu. Eu não lembro o que assinei. Era exatamente isso que eu precisava ouvir, respondeu Daniel, gentilmente. Emma, vamos tirar sua mãe daqui agora. Brian deu um passo à frente. Você não pode levar ela. Daniel ergueu a mão. Tentar impedir a saída dela é considerado intimidação de um adulto protegido. Recomendo fortemente que você saia do caminho. Brian parou. Vanessa empalideceu. E assim, o poder mudou de lado. Mamãe entrelaçou seus dedos nos meus. Emma, a gente vai ficar segura? Apertei a mão dela. Mãe, você está segura agora. Eu prometo. Saímos pelo portão em silêncio, mas firmes, deixando Brian e Vanessa na varanda, a confiança artificial deles desmoronando bem diante dos meus olhos. Pela primeira vez desde que cheguei, senti uma fagulha de controle voltar ao meu peito. Isso não tinha acabado. Estava apenas começando. Daniel nos levou direto ao escritório dele, um prédio antigo de tijolos com vista para a Bahia. Mamãe ficou no banco de trás, em silêncio, agarrando a bolsa como se fosse a única coisa que lhe restava no mundo. Ela parecia tão pequena. Pequena demais para uma mulher que já carregou nossa vida inteira nas costas. Quando chegamos, Daniel a guiou suavemente para dentro. Sra. Carter, por favor, sente-se. Vamos passar por tudo passo a passo. Mamãe assentiu, nervosa. Daniel, eu não quero que ninguém se machuque. Ele lhe deu um sorriso tranquilo. Não vamos machucar ninguém. Vamos revelar a verdade. Ele puxou um bloco de anotações. Vou fazer algumas perguntas, tudo bem? Mamãe respirou fundo, trêmula. Tudo bem. Daniel clicou a caneta. Primeiro, a senhora alguma vez deu permissão para Brian ou Vanessa cuidarem do seu correio, contas ou contas bancárias? Não, ela sussurrou. Eles disseram que eu não estava administrando bem. Disseram que precisavam ajudar. Daniel anotou rapidamente. Eles explicaram o que você estava assinando? Ela balançou a cabeça. Eles sempre diziam que eram coisas pequenas. Uma cobrança de reparo, a entrega de um pacote, um formulário da associação do bairro. Ela engoliu seco. Às vezes colocavam os papéis na minha frente quando eu estava cansada. Diziam que eu precisava assinar na hora. Meu peito apertou. Daniel continuou. E você não se lembra de ter assinado nada sobre transferir a casa? Não, nunca. Eu jamais daria a casa da Emma. Engoli o nó na garganta. Daniel se virou para mim. Emma, você tem acesso aos registros originais do imóvel? Tenho no meu e-mail. O título ainda deve estar no nome da minha mãe.
Envie para mim. Encaminhei na mesma hora. Daniel começou a comparar documentos no computador. Em segundos, suas sobrancelhas se ergueram. Está aqui. A transferência registrada há 2 meses. Mamãe soltou um suspiro trêmulo. 2 meses? Me aproximei da tela. Daniel, essa assinatura não parece nem de longe a dela. Ele confirmou com a cabeça. E o selo de autenticação é de um tabelião que já foi denunciado por irregularidades. Então olhou para minha mãe com gentileza. Senhora Carter, estou quase certo de que isso foi forjado. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Daniel, eu estou encrencada? Ele balançou a cabeça. Não. Quem está, são eles. Daniel se levantou, pegando uma pilha de formulários. Precisamos construir uma linha do tempo completa. Emma, vou precisar que você documente tudo o que você viu, o que sua mãe disse, até suas impressões. Qualquer coisa pode ajudar. Eu posso fazer isso. E vamos precisar de evidências dos vizinhos. Se eles viram qualquer exploração, será crucial. Assenti novamente. Vou ao bairro amanhã. Nesse momento, a assistente de Daniel bateu na porta e entrou. Daniel, acho que você precisa ver isto. Ela entregou a ele um envelope. O remetente fez minha pele arrepiar. Era do banco da minha mãe. Daniel abriu, os olhos percorrendo as páginas rapidamente. Então ele congelou. Emma disse-lhe com cuidado a conta de poupança da sua mãe foi esvaziada. A respiração da minha mãe falhou. O quê? Não, isso não pode ser. Eu quase não gasto nada. Exatamente por isso disse Daniel, sério, essas transações chamam atenção. Compras grandes, saques frequentes em caixas eletrônicos, cobranças de lojas de luxo, tudo no último ano. Senti o calor subir pelo meu rosto, uma raiva tão afiada que parecia gelada. Brian e Vanessa sussurrei. Eles roubaram o dinheiro dela. Daniel assentiu lentamente. E tem mais. Veja. Ele deslizou os extratos na minha direção. A mesma linha se repetia várias vezes. Autorização, D. Miller. Brian Miller. Minha mãe cobriu o rosto. Meu Deus! Emma, como eu pude deixar isso acontecer? Me ajoelhei ao lado dela. Mãe, pare. Isso não é sua culpa. Eles te isolaram, manipularam você. A culpa é deles. Daniel colocou os papéis de lado e entrelaçou as mãos. Já temos mais do que o suficiente para abrir uma investigação completa. Exploração financeira, transferência fraudulenta, abuso contra idoso, coerção. Isso é grave. Minha mãe sussurrou. Eles vão para a cadeia? Daniel não respondeu imediatamente. Só então disse. Se as evidências continuarem assim, é bem possível. O silêncio tomou a sala. Pela primeira vez desde que voltei, vi algo diferente no olhar da minha mãe. Não medo, não vergonha, mas esperança. Emma. Ela sussurrou, apertando minha mão. Obrigada por voltar. Segurei sua mão com força. Eu não vou a lugar nenhum. Nunca mais. E vamos recuperar tudo. Sua casa, sua paz, sua vida. Daniel se levantou, reunindo os arquivos com determinação. Descansem esta noite. Amanhã começamos a construir o caso. E, pela primeira vez, eu me senti pronta para a guerra. Não dormi naquela noite. Nem um minuto. Minha mãe descansava no quarto de hóspedes do escritório de Daniel, o lugar mais seguro que ele conseguiu encontrar de última hora. Enquanto isso, eu fiquei na sala de conferências com uma xícara de café gelado, encarando a montanha de documentos espalhados à minha frente. Extratos bancários, papéis falsificados, depoimentos de vizinhos que Daniel estava reunindo, uma linha do tempo das transações que Brian havia assinado usando autorizações que nunca teve legalmente. Cada página deixava meu peito mais apertado. Ao amanhecer, Daniel voltou com uma pilha de formulários impressos. Emma, disse ele, firme, mas calmo. A unidade de proteção ao idoso do condado quer realizar uma audiência preliminar hoje. Meu pulso acelerou. Hoje?
Já? Ele assentiu. Tudo que você forneceu, é sério. Eles querem ouvir sua mãe. Depois confrontar Brian e Vanessa diretamente. Respirei fundo, tentando me estabilizar. Tudo bem. Vamos fazer isso. Minha mãe parecia aterrorizada quando Daniel explicou sobre a audiência, mas ela apenas assentiu. Eu faço o que você achar certo, sussurrou. E então, ao meio-dia, estávamos sentadas em um prédio do governo, sob luzes fluorescentes, diante de uma mesa longa onde um mediador, uma assistente social e um oficial jurídico analisavam nosso arquivo. Chamaram minha mãe primeiro. Ela respondeu a cada pergunta com uma honestidade trêmula, como era pressionada a assinar papéis que não entendia, como seu telefone foi tomado, como se sentia pequena, indesejada e um fardo dentro da própria casa. Então veio a pergunta que fez meu estômago revirar. Senhora Carter, a senhora alguma vez teve a intenção de entregar sua casa para Brian e Vanessa? Minha mãe balançou a cabeça imediatamente, lágrimas se acumulando nos olhos. Não. Nunca. Aquela casa era o presente da minha filha para mim. Minha casa. Eu só assinei o que eles colocaram na minha frente porque disseram que eu precisava. Minha mãe respondeu, a voz frágil. O mediador assentiu lentamente. Obrigado, senhora Carter. Seu depoimento está claro. A porta se abriu. Brian e Vanessa foram conduzidos para dentro. Vanessa parecia furiosa. Brian tinha o rosto de quem passará a noite inteira ensaiando desculpas. No momento em que Vanessa me viu, seus lábios se curvaram em desprezo. Então é você quem está causando tudo isso. Eu não respondi. Não precisava. O mediador fez um gesto para que eles se sentassem. Esta audiência trata de alegações de exploração de idoso, coerção, manipulação financeira e transferência fraudulenta de propriedade. Vanessa bufou alto. Ah, por favor. Linda praticamente implorou para que ficássemos. Ela não conseguia lidar com as coisas sozinha. Mamãe se encolheu. Daniel colocou calmamente uma mão protetora em seu ombro. Brian pigarreou. Nós não a forçamos a nada. Ela ajudou porque quis. O mediador o interrompeu. Temos relatos de vizinhos descrevendo a senhora Carter realizando todas as tarefas domésticas sozinha, aparentando angústia e sendo frequentemente repreendida. Também temos registros do telefone dela sendo acessado sem permissão. A confiança de Vanessa vacilou. Isso não prova nada. Daniel se inclinou para a frente. Mas isto prova. Ele empurrou a transferência de propriedade falsificada pela mesa. Aqui está a suposta transferência de posse. Além de a senhora Carter negar completamente ter assinado isso, um perito em caligrafia identificou inconsistências. E o notário escolhido por vocês, acrescentou Daniel, com um sorriso frio, está atualmente sob investigação estadual. O rosto de Brian perdeu toda a cor. E isso não é culpa nossa. O notário deve ter. E os saques bancários, continuou Daniel. Os milhares retirados da poupança da senhora Carter. Todos autorizados por você, Brian. Como explica isso? Brian abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O oficial jurídico se virou para Vanessa. E as compras em lojas de luxo, joias, móveis, todas feitas usando os fundos da senhora Carter. Ela não precisava do dinheiro. Vanessa explodiu. Ela nem usava. Minha mandíbula travou. Minha mãe levou a mão à boca, chocada. O mediador fechou o arquivo. Já ouvimos o suficiente. Com base no depoimento da senhora Carter e nas provas apresentadas, determinamos que há evidências substanciais de exploração de idoso e transferência fraudulenta de propriedade. Vanessa se levantou bruscamente. Vocês não podem tirar a casa da gente. O mediador sequer piscou. A casa nunca foi legalmente de vocês. A partir deste momento, a transferência está anulada. Brian Miller e Vanessa Miller estão proibidos de entrar ou residir na propriedade. Uma investigação criminal será iniciada. Mamãe deixou escapar um suspiro trêmulo. Eu soltei um ar que nem percebi estar prendendo. Vanessa se virou contra Brian, furiosa. A culpa é sua. Minha. Brian rebateu. Você disse que a gente podia se safar.
A segurança se aproximou. Por favor, saiam da sala. As vozes deles foram diminuindo enquanto eram retirados. Mamãe se apoiou em mim, tremendo de alívio. Emma, acabou? Abracei-a. Não, mãe. Isso não é o fim. Olhei para a porta por onde Brian e Vanessa desapareceram. É o começo do fim. E nós não vamos recuar. Pela primeira vez desde que voltei, senti a maré virar. No dia seguinte, começaríamos os preparativos para o tribunal e desta vez, estávamos prontas. A data da audiência chegou mais rápido do que eu esperava. Durante semanas, Daniel e sua equipe montaram o caso peça por peça, transcrições de entrevistas, auditorias financeiras, análise de caligrafia, depoimentos gravados dos vizinhos e uma avaliação psicológica completa da minha mãe, confirmando o sofrimento emocional que ela havia enfrentado. Os passos dela eram lentos, cuidadosos, mas firmes. Ela já não era a mesma mulher frágil que encontrei na cozinha naquele primeiro dia. Agora estava mais forte ainda abalada, sim, mas de pé, com propósito. Lá dentro, Brian e Vanessa estavam sentados na mesa dos réus, parecendo muito diferentes dos donos de casa confiantes que fingiam ser. Brian vestia um terno amarrotado, que não lhe servia direito. Vanessa estava pálida, escondendo-se atrás de óculos escuros dentro de um tribunal. Suas mãos não paravam de tremer. Sentei-me ao lado da mamãe e de Daniel. Do outro lado da sala, Vanessa me lançou um olhar cheio de ódio, amargo, desesperado. Pela primeira vez, não me abalou. A juíza entrou. A sessão está aberta. A promotora foi a primeira a se levantar. Meritíssima, este caso envolve exploração de uma adulta vulnerável, transferência fraudulenta de propriedade, saques financeiros não autorizados e controle coercitivo. Vanessa revirou os olhos. Brian engoliu seco. A promotora continuou. Os réus manipularam sistematicamente a senhora Linda Carter, isolaram-na da filha e a pressionaram a assinar documentos que ela não compreendia. Daniel inclinou-se para mim e sussurrou. Está indo bem. Então chamaram mamãe ao depoimento. A voz dela tremia no começo, mas, conforme falava, algo mudou. Ela descreveu a solidão, a manipulação, a pressão, a forma como a fizeram se sentir um peso, como sua própria casa, aos poucos, deixou de parecer sua. Ela não levantou a voz, não exagerou nada. Sua honestidade e calma era mais poderosa do que qualquer argumento. Em um momento, a promotora perguntou. Senhora Carter, por que a senhora não tentou entrar em contato com sua filha? Mamãe engoliu em seco. Eles sempre davam um jeito de pegar meu telefone. Diziam que eu causaria problemas e que Emma estava ocupada demais para se importar. Fechei os olhos, lutando contra as lágrimas. Então foi a vez de Brian e Vanessa. O advogado de Brian tentou pintá-los como cuidadores sobrecarregados, mas cada desculpa desmoronou no contra-interrogatório. Vanessa afirmou que mamãe gostava de ajudar até Daniel a apresentar um vídeo gravado pelo Sr. Ramírez, mostrando Vanessa falando de forma agressiva com ela enquanto mamãe limpava a varanda. Vanessa congelou. A sala murmurou. Brian insistiu que mamãe havia transferido a casa voluntariamente até o perito de caligrafia afirmar que a assinatura no documento era altamente incompatível com a letra natural dela. O golpe final veio quando o investigador do banco testemunhou que todos os saques estavam ligados a compras pessoais de Brian, não despesas da casa. O rosto de Brian ficou cinzento. Quando todas as provas foram apresentadas, a juíza revisou suas anotações por um longo momento. Então falou, clara e firmemente. Os réus exploraram uma adulta vulnerável para benefício próprio. A transferência de propriedade fica oficialmente anulada. Os réus devem restituir todos os valores indevidamente retirados e estão proibidos de contatar a Sra. Carter ou de se aproximarem de sua residência. Além disso, será exigido acompanhamento obrigatório e período de liberdade condicional. Penalidades criminais adicionais serão definidas em audiência separada. Mamãe soltou um suspiro trêmulo, descrente. Apertei sua mão. Tinha acabado. De verdade. Enquanto Brian e Vanessa eram escoltados para fora, Vanessa rosnou baixinho. Você vai se arrepender disso, Emma. Encontrei seu olhar, serena. Não sussurrei. Acabei de me arrepender. E minha mãe acabou de sofrer.
Do lado de fora do tribunal, a luz do sol aqueceu o rosto de mamãe. Ela fechou os olhos e murmurou: Emma, recuperamos nossa casa. Envolvi-a em um abraço. Sim, mãe. E nunca mais vamos perdê-la. Pela primeira vez em anos, a casa realmente parecia nossa de novo. Quando minha mãe e eu atravessamos a porta da frente depois da decisão do tribunal, o ar parecia diferente, mais leve, quase como se as próprias paredes tivessem soltado um suspiro. Ainda havia sinais do que tinha acontecido. Móveis que não eram dela, cortinas que ela nunca escolheria e uma geladeira cheia de comidas de que ela nem gostava. Mas no instante em que entrou na sala, algo quente brilhou em seus olhos. Emma, parece que eu posso respirar de novo. Eu sorri. Vamos fazer isso parecer um lar, mãe. Eu prometo. E fizemos. Nas semanas seguintes, tirei folga do trabalho mais do que tinha tirado em 10 anos. Limpamos a casa juntas, cômodo por cômodo. Deixei que ela escolhesse tudo. Novas cortinas, novos pratos, até a cor da porta de entrada. Ela escolheu amarelo. É a cor da luz do sol, me disse com um sorriso. A casa precisa de luz de sol de novo. E eu a vi recuperar a si mesma, pouco a pouco. Ela ria mais. Dormia com mais tranquilidade. Começou a cantarolar enquanto regava os vasinhos de plantas que comprou para a janela. Todo dia parecia que estávamos retomando algo que tinham tentado tirar dela. A terapeuta da minha mãe me disse em particular: ela está se curando mais rápido porque você está aqui. Presença importa mais do que qualquer coisa. Essa frase ficou comigo. Numa manhã, enquanto tomávamos chá na varanda, minha mãe falou baixinho, sem olhar para mim. Emma, desculpe se algum dia fiz você se sentir culpada por partir. Você saiu para construir uma vida. Você não me abandonou. Coloquei minha xícara na mesa. Mãe, o que importa agora é que eu estou aqui. E eu vou ficar. Ela cobriu minha mão com a dela. É tudo de que eu preciso. Uma semana depois, aceitei um trabalho remoto como engenheira, que me permitia trabalhar de casa. Não era glamouroso e pagava menos que meu emprego no exterior. Mas quando contei para minha mãe, ela me abraçou com força, mais do que eu imaginei que poderia. Eu tenho minha filha de volta, ela sussurrou. Isso não tem preço. Algumas noites, caminhávamos pelo bairro. Vizinhos que antes percebiam que algo estava errado agora acenavam com verdadeira simpatia. A dona Porter trouxe biscoitos caseiros. O seu Ramírez insistiu em consertar nossa luz da varanda de graça, desde que a Linda prometa continuar sorrindo e ela prometeu. A mulher que antes vagava pela casa como uma sombra agora se movia com propósito novamente. Cozinhava suas refeições favoritas. Organizou suas receitas. Falou sobre repintar o quarto de lavanda na primavera. Uma noite, enquanto eu a cobria na cama, ela disse algo que nunca esquecerei. Emma, obrigada por me salvar. Eu balancei a cabeça, afastando um fio de cabelo da testa dela. Não, mãe, você se salvou. Você só precisava que alguém ficasse ao seu lado. Ela sorriu, os olhos suaves. E esse alguém foi você. Quando fui para o meu quarto, a casa parecia quente, viva, e pela primeira vez desde que voltei, senti uma paz profunda me envolver. Aquilo não era o fim da nossa história. Era o começo de uma nova. Uma que eu nunca mais tomaria como garantida. Porque a justiça não apenas devolveu a casa para nós. Devolveu ela para mim. E me devolveu ao lugar onde eu deveria estar desde o início.